Aleluia. Eu não vou perder a oportunidade, né, irmão? O pastor está aqui do meu lado. Não vou perder a oportunidade de receber uma oração, uma bênção. Amém? Difícil de me acertar com essa luz aqui, com óculos, sem óculos. Não dá para ler na Bíblia. No tablet a luz bate aqui em cima e reflete tudo, mas Deus vai fazer uma obra essa noite, amém? É, Deus é bom, né? Deus é bom demais. Uma palavra para compartilhar com os irmãos essa noite. Esses dias, há alguns dias já, andando de carro com a Bruna, minha filha, a trabalho. E ia uma van na nossa frente. E tinha uns adesivos na van, umas frases, alguma coisa. E aí uma frase me chamou a atenção. Estava escrito assim: não me siga, estou perdido. Aí eu falei, ainda bem que ele avisou, né? Mas aí comecei a falar com a Bruna ali, achei interessante a frase, me chamou a atenção. E comecei a lembrar de alguns versículos bíblicos, de que realmente a gente deve escolher melhor quem a gente segue, né? E comecei a falar com ela, olha, esse versículo, esse. Aí falei, pronto, já tem uma base para uma pregação aí. Se Deus quiser acrescentar alguma coisa, isso aí vai acontecer. E aí, você vem na igreja, ouve uma palavra, aparece um versículo que se encaixa ali, você vai ler a Bíblia, acha mais alguma coisa aí. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso essa noite. A frase da van é: não me siga, estou perdido. Mas o título da mensagem é: não me siga, siga Jesus. Amém? Porque a moda hoje, queridos, o que está na moda hoje é seguir e ter seguidores, né? As pessoas estão dando uma importância tremenda para isso hoje. De seguir alguém e de ter seguidores. E quanto mais seguidores tiver, melhor. Parece que é, é status, eu sei que até economicamente, né? Tem gente que ganha dinheiro com isso. Mas não passa do dinheiro. É muita gente seguindo muita gente, sem que ninguém tenha nada de bom para oferecer para ninguém. Pessoas muito famosas, com milhões de seguidores, aí de repente você vai ver que a pessoa tinha crise do pânico, que a pessoa entrou numa depressão, e está todo mundo lá seguindo, porque está sempre postando momentos felizes, ostentando riquezas, luxos, mas totalmente vazio, não tem nada de bom para oferecer. E as pessoas estão se distraindo com isso, achando importante seguir quanto mais pessoas puder, e outros iludidos que têm bastante seguidores. E o que uma coisa ou outra vai nos trazer de bom, de edificação, de seguir e ser seguido? Eu sinceramente não consigo ver. Além de algumas pessoas que conseguem viver disso, ter a sua fonte de renda através disso. Mas como dizia o meu avô, né? Enquanto tiver os bobos, espertos sobrevivem.
Então, enquanto tiver quem segue, alguém vai estar fazendo fama, sucesso e ganhando dinheiro. Eu me lembro que um retiro, antes da pandemia, não me lembro qual, a gente estava lá no cenáculo, picando umas linguiças, uma salsicha lá, essas coisas que o Eloy inventa aí. E um jovem do meu lado lá, a gente conversando algumas coisas, trocando algumas experiências. E ele me perguntou assim: quem que você segue? Eu falei assim: como assim? Eu não sigo ninguém. Ele falou: não, de pastor. Eu falei: ah, eu sigo o Veronese e o Marcos. Ele falou: não, da internet. Eu falei: não, irmão, eu não sigo ninguém na internet. Eu tenho redes sociais, de vez em quando aparece alguém falando alguma coisa aí, às vezes a gente para ouvir, às vezes não. Mas eu não sigo ninguém. Eu sigo o Veronese e o Marcos. E glória a Deus, isso tem me sustentado. Eu creio que tem sido o suficiente para que eu possa me estabilizar espiritualmente. E se tem havido algum crescimento, eu tributo a isso. Além, lógico, da graça e misericórdia de Deus. Porque a questão não é você ouvir alguém, você assistir uma pregação. A questão é que às vezes é quem, qual é o conteúdo, do que está falando, se aquilo vai te acrescentar alguma coisa ou vai, às vezes, tirar alguma coisa do que a gente com muita dificuldade consegue assimilar. E um dos versículos que eu queria colocar para embasar um pouco do que a gente está falando, do que eu estou tentar trazer essa noite, está lá em Lucas 6, Lucas capítulo 6, verso 39. Diz assim a palavra do Senhor: então, Jesus lhe propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? Aqui no contexto dessa parábola, o cego aqui é aquele que ainda está sem luz. É daquele que ainda, do discípulo que ainda não está totalmente preparado. Que ele ainda não está igual ao seu mestre. Que a partir do momento que ele estiver preparado, então ele está igual ao seu mestre, então aí ele está capacitado a ensinar outro. Enquanto ele ainda não estiver nessa condição, não estiver pronto, é como um cego guiando outro cego. Que a qualquer momento pode tropeçar e cair num buraco. Então, às vezes, é muito disso que a gente pode encontrar por aí. Na internet, nos YouTube da vida. Eu sou bem fraquinho de redes sociais, tá? Tem algumas plataformas aí que eu nem conheço. Eu sei que tem Facebook, YouTube e só. Mas é isso. Às vezes a gente está preocupado em seguir alguém, mas alguém que está cego ainda não tem a luz do entendimento, ainda não tem a luz do conhecimento. E por isso não tem nada para ensinar, não tem nada para acrescentar, nada que possa ajudar a edificar a nossa vida, a nossa fé. E talvez pode, pelo contrário, trazer confusão daquilo que a gente já conseguiu aprender e assimilar. Um outro versículo que eu quero colocar aqui para a gente fazer uma base, como diz o pastor Veronese, né? Eu estou aprendendo com ele, né? É João 6, 68.
aqui o contexto é depois que Jesus faz um duro discurso, uma palavra dura, pesada, e alguns começam a ir embora, a deixar o ambiente. Então Jesus vira para os discípulos e diz: ó, vocês querem ir com eles também? Vocês querem seguir eles também? Então Pedro responde, né? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então aqui, amados, eu acho que a gente já consegue começar a construir uma direção de quem nós temos que seguir. De quem realmente tem algo que pode nos ajudar, nos dar direção, nos mostrar o caminho correto. E o terceiro versículo que eu quero colocar nessa base, nesse fundamento aqui, que é o que vai finalizar essa introdução, é João 14:6. João 14:6, que o próprio Jesus disse, assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, não há outro caminho. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Jesus é o caminho. Nós estamos constantemente nos colocando, ou se apresenta diante de nós, 2 caminhos, ou 3 caminhos. Às vezes a gente está numa encruzilhada, mas o caminho sempre foi e sempre será Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, queridos. Não há outro caminho. Se de repente você está aí diante de 2 caminhos, ou numa encruzilhada, Deus me colocou aqui para falar com você essa noite. Não há outro caminho. De repente está um momento que está batendo alguma dúvida aí na sua cabeça. A palavra para você essa noite é: não há outro caminho. Não há ninguém a seguir a não ser Jesus. Porque Ele é o caminho. Amém? Então vamos falar um pouco a respeito de caminho. Porque para a gente seguir, a gente precisa seguir por alguma direção, seguir por algum caminho. Vamos lá em Provérbios 14, a partir do verso 12. Provérbios 14, a partir do verso 12. Diz assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Existem muitos enganos. Alguns caminhos que se apresentam como caminhos perfeitos, caminhos floridos, caminhos bonitos, caminhos largos, mas são caminhos que conduzem à morte. Que se apresentam para nós, para nos enganar, para tentar nos tirar, nos desviar do verdadeiro caminho que nós temos que seguir. Continua no verso 13: mesmo no riso, a alma pode sofrer, e a euforia pode acabar em tristeza. Às vezes tem uma situação que está te apresentando um caminho bonito, um caminho florido, um caminho largo.
que aparentemente, momentaneamente, pode trazer alguma alegria, mas já por trás dessa alegria, já há um sofrimento. É enganoso, é curto, é passageiro. São caminhos que conduzem à morte. E não são caminhos bons de se seguir. O caminho que conduz à vida, aparentemente, ele pode se apresentar mais estreito, ele é mais estreito. Ele pode se apresentar mais doloroso. Ele pode se apresentar mais dificultoso. Pode ter mais pedras durante o caminho. Mas é o caminho que vai te conduzir à vida eterna. Que o Senhor possa abrir o nosso coração e o nosso entendimento para que a gente possa reconhecer a diferença entre esses caminhos, quando eles se apresentarem diante de nós, quando eles se colocarem à nossa frente. Que a gente jamais perca a visão espiritual de qual é o caminho que a gente deve seguir. Porque no verso 14 diz que os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será regiamente recompensado. Você já se sentiu recompensado por seguir o caminho certo, seguir o caminho de Deus, fazer a vontade de Deus? Eu também já. Eu quero compartilhar aqui, tentar ser breve, duas passagens. Quando eu me casei com a Fernanda, daí um tempo eu conheci, num casamento, uma parte da família ali da região de... não lembro a cidade agora. Ali por perto do Paraná. E um pessoal muito bacana. A gente foi num casamento e muita festa, muita alegria. E na época eu tomava uma também. Entrei junto com o povo lá e foi só festa, alegria. Só que aí, logo depois disso, a gente se converteu, a gente mudou o nosso estilo de vida, nosso comportamento. E esse pessoal teve aqui numa situação, nós tivemos lá em outra, e aí já não teve tanta alegria, tanto engajamento, porque eu já estava sóbrio, né? E é muito diferente quando está uma turma muito alegre, principalmente alegre com o efeito de uma cerveja, de um vinho, uma bebida, e tem alguém sóbrio, não bate, mesmo que você queira participar, parece que não fica legal. E tiveram mais alguns encontros desse, e eu comecei a me sentir meio que um ET, sabe? Aí um dia alguém falou pro meu sogro, mas teu genro não toma mais uma cerveja, e aí tal. Mas aí teve outro casamento. Na verdade não foi casamento. Foi a bodas de ouro da minha sogra e do meu sogro. E aí a minha sogra pediu que eu fizesse uma celebração lá para eles, né? E eu, é claro, né, fui pedir a bênção do meu pastor. Ele me abençoou, me deu uma dica de um texto de Eclesiastes para usar, o cordão de 3 pontas, né, 3 dobras. E eu, não sou bobo nem nada, segui a dica. E Deus me usou naquela noite. Porque eu fiz um breve momento ali da palavra de Deus com esse texto. E coloquei Jesus como sendo a terceira dobra do cordão, né? O cordão, a terceira ponta lá. E
coloquei para eles ali se eles aceitavam esse Jesus na vida deles. E foi bênção, aceitaram ali. Tem um menino que estava presente lá, que até trabalha com a gente hoje, que é um servo de Deus também. Aí ele falou, rapaz, quase que eu dei um glória a Deus ali, a hora que você fez eles aceitar Jesus. Eles nem perceberam, mas aceitaram e tal. Mas passou a celebração, aí veio o jantar, a festa, né? E o povo e tal. Aí no outro dia teve uma soca numa casa de festa ali, a gente foi lá almoçar. E eu disse que antes eu estava me sentindo meio distante, né? Meio um ET, não participava mais. Amados, quando nós entramos, eu e minha esposa, parecia que estava entrando duas celebridades. Verdade. Todo mundo veio falar com a gente. Oh, mas que legal que você falou ontem. Mas você é pastor? Você prega em alguma igreja? Oh, aqui. Ah, parabéns. Amados, tudo para a honra e glória do Senhor. Eu estou testemunhando aqui para que o nome dele seja glorificado. Mas eu me senti recompensado naquele momento. Porque eu poderia algumas vezes ter cedido. Não, o pessoal está achando que eu estou meio estranho aqui, eu vou tomar uma só hoje junto com eles aqui, para ficar, Aí Deus me deu a oportunidade de poder mostrar para aquele pessoal que aquele tempo que eu estava meio diferente deles ali, serviu para alguma coisa. E aí teve um casal, uma família que ficou o tempo todo quase assim, perto da gente, conversando com a gente, uns que eu nem conhecia direito. E aí começaram a contar de algumas dificuldades que estão tendo, problemas de enfermidade, assim, coisas que entre eles ali, eles não estavam conversando. Mas sentiram, assim, às vezes essa segurança de conversar com a gente. Então, eu me senti recompensado nesse dia, por andar nos caminhos do Senhor. E agora, recente, mesma situação, quando você se converte e você não conserva os mesmos costumes, né? Você acaba ficando meio distante, assim, de alguns familiares, acaba perdendo um pouco o contato. E esses dias agora um tio meu, ele sofreu um AVC. E eu tinha conversado com ele há um mês atrás, na feira, antes dele sofrer o AVC, mas a gente estava tendo pouco contato. E aí ele começou a receber muita visita e estava meio debilitado. E eu tinha programado para ir fazer uma visita para ele no final de semana, porque ele tinha ficado na UTI em Rio Preto. E tinha tido alta, né? E eu falei, quero lá fazer uma visita. Mas aí minha prima anunciou que eles não iriam receber visita, porque por causa do estado dele, de estar debilitado. Mas aí no outro dia ela mandou uma mensagem para a Fer. Olha, o meu pai quer que o Toninho, eles me chamam de Toninho, que o Toninho venha aqui. Ele quer ver ele. Então eu me senti novamente recompensado. E eu fui lá e fiz uma visita. E nós oramos lá no quarto com ele. A minha tia também já tem lá alguns problemas de saúde. E a minha prima que está meio que carregando esse rojão, né? É um momento da família. E ela se quebrantou muito, chorou bastante durante a oração. Eu senti que ela foi quebrantada ali, naquele momento. E aí eu já me coloquei à disposição para ajudar, tenho passado lá alguns dias para ajudar naquilo que eu posso. Mas eu sinto que a minha presença é muito benquista ali. Quando eu chego ali no final da tarde, que eu passo ali para fazer uma visita, às vezes para ajudar em alguma coisa, eu percebo que o ambiente daquela casa muda. Eu percebo a alegria no semblante do meu tio, da minha tia, da minha prima.
e eu me sinto recompensado por isso. Amém? Mas tudo para honra e glória ao nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela vem constantemente nos mostrando o caminho, desde o princípio, né? Mateus 21, 32, diz assim: porquanto João veio para nos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Mas os colaboradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Então não tem faltado oportunidade para a gente ouvir a respeito do caminho, de qual é o caminho, qual é o verdadeiro caminho. O primeiro caminho que nós temos que seguir é o caminho do arrependimento. Mas muitos acreditam e têm a oportunidade. E nós temos a oportunidade, mais uma vez essa noite, de entender qual que é o verdadeiro caminho, qual é o caminho que a gente deve seguir. Porque às vezes a gente tem uma ideia que está andando pelo caminho correto. Às vezes a gente tem uma ideia que está fazendo a coisa certa. Às vezes a gente é iludido que está fazendo a coisa certa. João 8, a partir do verso 31, nós temos o texto que fala um pouco a respeito disso. Jesus tentando falar com os judeus, tentando mostrar o verdadeiro caminho para os judeus. E estava difícil ali de colocar isso na cabeça deles. Vamos ver o que diz o texto. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, os que tinham crido: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Então, a gente nunca foi escravo. Como que o Senhor pode nos libertar de alguma coisa? A gente está no caminho certo já. Está tudo certo. O que precisa mudar? Mas Jesus explicou-lhes, né? Em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, serei verdadeiramente livres. Aleluia. Quem pensa que consegue ser livre sem Jesus, na verdade, é escravo do pecado. É uma falsa sensação de liberdade. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero, eu posso ser dono da minha vida, do meu nariz, eu sou livre. Mentira, mentira do diabo, enganação, é escravo do pecado. E o diabo, tem que tirar o chapéu, ele é esperto, irmãos. Não, tem que dar o braço a torcer que ele é um derrotado. Mas ele não desiste. Ele não desiste, ele tenta, ele usa uns artifícios. Tivemos uma experiência essa semana aí, eu e o pastor Marcos. Nós ouvimos o diabo falar na boca da pessoa:
Ele falou que ia me levar na igreja e não me levou. E ela eu consegui enganar. Ela eu coloco na cabeça dela que não adianta ir na igreja, que Jesus não gosta dela, que Deus não gosta dela, que a igreja não serve para nada. A pessoa estava possessa. E o diabo começou a falar ali o que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo. Então, para ele, uma hora ou outra, nos colocar um caminho à nossa frente que parece que é um caminho tranquilo, seguro, que a gente pode seguir, não custa nada. Ele tá na dele aí, está tentando fazer a dele. Cabe a nós ter o discernimento. Cabe a nós ter o discernimento de saber realmente qual é o caminho que nós temos seguido. Por qual caminho nós temos seguido? Qual caminho realmente nós necessitamos seguir? Se nós vamos seguir o caminho da escravidão com o pecado ou o caminho da liberdade com Jesus. É as duas opções que a gente tem. Escravidão com o pecado, liberdade com Jesus. Não há outro caminho. Amém? E a gente às vezes está no caminho certo, mas não consegue discernir as coisas. Fazer um paralelo aqui entre o caminho de Emaús e o caminho de Damasco. Porque no caminho de Emaús, são dois discípulos, duas pessoas que conheceram Jesus, que sabiam de toda a história, tudo o que tinha acontecido. E Jesus se coloca no meio dos dois bobão lá, né? E Jesus, no verso 25, diz assim, ó tolos de entendimento e lentos de coração. É assim que Jesus trata os dois. Porque eles estão andando no caminho para Emaús. Jesus se coloca com eles. Do que vocês estão falando? Mas você não sabe? Você é algum peregrino por aqui? Não sabe tudo o que aconteceu com Jesus? Que foi crucificado? E ele bem dizia que ele ia ressuscitar. E realmente, algumas mulheres foram lá no túmulo dele e o túmulo estava vazio. E até algumas mulheres disseram que viram ele. Mas já faz 3 dias e... Aí Jesus fala, tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Esses caras sabiam tudo. Sabiam de tudo. Mas no momento que Jesus está do lado deles, quem você é? Você é um peregrino por aqui? Você não é daqui não? Eles conheciam toda a história. Mas não conseguiram reconhecer Jesus. Estavam perdidos no caminho. Já no caminho de Damasco, está o Saulo, perseguidor de cristão. Está indo na sua meta, na sua tarefa de prender e matar cristãos. Aí Jesus aparece no caminho dele também. Foi uma aparição mais impactante, né? Ele viu uma luz, caiu por terra. Jesus chama o nome dele, ele não sabia que era Jesus, mas quem é Senhor? Quem é Senhor? Ele já sabia que era uma autoridade, que era alguém
uma autoridade que estava falando com ele. E os dois lá que sabiam de tudo. Quem que é você? Você é um peregrino por aqui? Você não sabe da história? Do Jesus que foi crucificado, que falou que ia ressuscitar? E às vezes a gente está aí, ó, no caminho de Emaús. Sabe tudo da Bíblia, conhece tudo. E às vezes Jesus está do nosso lado, querendo falar alguma coisa, querendo dar uma dica para a gente, e a gente não consegue ter a percepção de entender que é Jesus que está falando. Está lá. Tolos de entendimento. E está cheio de crente andando no caminho de Damasco. Cheio de crente como crianças em Cristo. Como Paulo diz aos Coríntios. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, Paulo diz assim para a igreja de Coríntios: Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Paulo, ele era um evangelista. Ele abria a igreja, fundava a igreja, colocava alguém para tomar conta e ia para outro lugar, abria outra igreja, evangelizar pessoas. Apolo, ele era um mestre da palavra. Então Apolo começou a ensinar o povo. Aí o povo já começou, não. Agora eu sou de Apolo. Paulo já não serve mais. E Paulo está dizendo aos Coríntios, mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo está regando, mas Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega, são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Portanto, nós somos colaboradores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Depois aqui do verso 10 ao 14, ele vai falar do dever dos ministros, né, de Cristo, de colocar fundamento, de edificar. Mas o que ele está dizendo aqui, o que Paulo está dizendo aos Coríntios aqui, é que eles estão dando importância ao homem. E quando você dá importância ao homem, você tira a importância de Deus. Porque um é de Paulo, o outro é de Apolo. Mas é Deus que está fazendo a obra. É Deus quem está dando o crescimento. E às vezes eu sinto o peso de algumas coisas que eu falo aqui, mas Deus é bom que depois Ele tira esse peso, né? Eu falei aqui na véspera da gente embarcar para o imersão que quem tivesse indo para o imersão em busca de avivamento estava enganado, né?
Não é fácil, irmãos. Depois você vai para casa pensando, precisava ter falado isso. Mas Deus é bom, né? O que o Géser falou lá? Avivamento vai começar na igreja? Não. O que eu disse aqui é que o avivamento ia começar dentro de cada um de nós. Lá o apóstolo Géser disse que o avivamento não vai começar na igreja, que ele vai começar dentro das nossas casas. Então isso é bom, que às vezes tira o peso. Porque eu tento trazer uma palavra para te dar bastante conforto, para você dar glória a Deus, dar aleluia. E talvez eu ficar um cara mais simpático no teu conceito. Mas não rola, irmãos. Não rola. E você pode não gostar da minha palavra, pode sentir que Deus não falou com você, você tem todo direito. Mas, assim, de coração, eu prego aquilo que Deus coloca no meu coração. Você não vai me ver aqui replicando pregação de internet. Você pode me ver aqui usando algum texto que o pastor usou, que o pastor Marcos usou. Mas você não vai pegar uma pregação aqui, daí uns dias, se você estiver assistindo alguma coisa no YouTube, lá, foi isso aqui que o Deus... Não, não vai. Não vai. E esse texto aqui, uma coisa que andou me deixando muito triste aqui alguns dias. E esse texto aqui me deu, assim, alguma resposta. De ver irmãos nossos aqui que não conseguem cumprimentar um irmão porque congrega em outra igreja. Mais que isso, é ouvir piadinha de mau gosto e comentários até maldosos de irmãos que estão em outra igreja. Isso é coisa de criança que está no leitinho ainda, segundo Paulo. Está escrito aqui. Porque se você tem algum problema com o irmão aí, é problema seu com ele, né? Que Deus dê um momento aí para vocês se acertarem. Mas virar a cara pro irmão, falar mal do irmão, fazer piadinha do irmão só porque foi para outra igreja, só está em outra igreja. Que não é nem a de Paulo, nem a de Apolo, é a igreja de Jesus. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou da Plenitude, eu sou da Assembleia, eu sou da Adventista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da RB. É a igreja de Cristo, amados. É a igreja de Jesus. No verso 15, Paulo diz assim aos Coríntios: se a obra de alguém se queimar, do 10 ao 14 ele falou a respeito dos ministros, né, do fundamento, da edificação, de como deve fazer tudo isso. E ele disse: se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas de fogo. Então aquele pastor que a gente acha que ele pega o dinheiro dos irmãos, aquele que eu consegui entender nessa palavra aqui, que ainda assim ele vai escapar. Se ele está fazendo mau uso do dom que Deus deu para ele, ainda assim ele vai escapar, por entre chamas de fogo. Não vai deixar de levar uma chamuscada, mas ainda assim será salvo. Então tem algumas coisas que não cabem muito a nós. Eu já ouvi o pastor Veronese falar aqui que a gente não prega placa de igreja. Domingo ele foi dar uma
uma explicação aqui a respeito de uma questão de costume, de fazer ou não fazer certo tipo de evento. E ele ainda orientou, olha, mas se você for conversar com alguém, não discute, não entra em discussão por causa disso. Eu aprendi que quando a teologia fica muito complicada, quando a questão dos costumes, das doutrinas começarem a complicar muito, começar a dar confusão, que a gente tem que voltar para Jesus. Volta para Jesus que você vai achar resposta. E Jesus diz assim, lá em João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Na minha Bíblia, King James, no rodapé, tem alguns comentários que outras ovelhas, do grego ala, significa outras da mesma espécie. E diz que as ovelhas dos judeus, elas eram tiradas do primeiro aprisco para depois serem reunidas a outras para formar um rebanho maior. Então Jesus usa isso. Tenho outras ovelhas, outras da mesma espécie, outros crentes, irmãos, da RB, da Adventista, da Presbiteriana, da Assembleia, da Igreja do Valdomiro, da congregação. Nós vamos nos reunir um dia e seremos um só rebanho e teremos um só pastor. E às vezes você vai ter que encarar aquele irmãozinho lá que você virou a cara para ele. Eu não sei como que Jesus vai reagir a isso. Talvez ele esteja feliz, mesmo assim, por ver todos lá. Eu espero estar lá. Eu tenho trabalhado para isso. Tenho procurado viver minha vida para isso. Para estar lá nesse dia. E não ter do que me envergonhar nesse dia. É o que eu tenho buscado fazer. E eu espero que Jesus possa me ajudar a encontrar esse caminho verdadeiro, esse caminho que eu devo andar nele, que eu devo seguir ele, para quando chegar nesse dia, que tiver um só rebanho e um só pastor, a gente poder se alegrar. A gente poder se alegrar. Que a gente não tenha surpresas de ver que alguém que a gente tinha certeza que estaria, não está lá. E quem tiver do outro lado também, que não tenha surpresa. Falou, pô, mas esse aqui eu tinha certeza que ia... Amém? Se coloca de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por mais essa vez, por mais essa noite, por mais essa oportunidade, ó Pai, em que o Senhor me colocou aqui na tua casa para falar a tua palavra, Pai. Eu te agradeço por esse momento, Pai, e te peço que o Senhor possa me ajudar e ajudar os meus irmãos, para que a gente possa realmente seguir pelo verdadeiro caminho, pelo único e bom caminho, Pai.
que o Senhor possa nos dar a visão espiritual e discernimento para nos tirar do caminho que leva à morte, Pai. Para que o Senhor consiga nos levar pelo caminho que o Senhor quer que a gente ande, Pai. Senhor, é esse o pedido que eu te faço. Eu te agradeço por esse momento, Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Pai. É isso que eu te peço, Senhor. Amém. Pai, abençoa o teu povo, Pai, despede a tua igreja, Senhor, nos leva debaixo da tua graça, Senhor, nos dê um restante de semana abençoado na tua presença, Pai, que tudo que aconteça nas nossas vidas a partir de hoje, Pai, seja tudo para a honra e glória do teu nome, Pai. Dê uma noite de descanso para o teu povo, para a tua igreja, Pai, nos leva em paz, em nome de Jesus. Amém.